Sejam bem-vindos, eu sou a Luana Campos e esse aqui é o Leituras da Lu. Hoje eu vou falar para vocês do livro O Conto da Aia, de 1985, da escritora canadense Margaret Atwood. Esse livro ganhou mais recentemente uma série baseada nele, inclusive a Margaret ajudou bastante na produção, então ele é uma série bastante fidedigna à obra, inclusive ela fecha alguns pontos que no livro ficam um pouco mais em aberto. Pois bem, essa obra trata de uma distopia, então uma sociedade fictícia, imaginada no futuro, mas não um futuro tão distante. Ali no livro ela é retratada mais ou menos na década de 90. E como toda distopia, pode até ter tido uma intenção positiva, mas alguma coisa deu muito errado e que culmina num totalitarismo, na opressão de uma série de pessoas, na desumanização de um grupo ou de todas as pessoas que estão envolvidas naquela sociedade. O cenário é pós uma série de desastres naturais, acidentes nucleares, uma série de epidemias, inclusive de doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a população é praticamente dizimada e aqueles poucos que sobram são inférteis. Nesse cenário, o governo de direito, que a gente está acostumado com uma Constituição, ele é totalmente destruído e em seu lugar assume um governo fundamentalista, totalitarista, baseado na teocracia cristã. E isso para a gente já é uma novidade no livro, porque no mundo ocidental a gente geralmente remete ao fundamentalismo religioso e pensa logo de cara no Estado Islâmico. E aqui a autora propõe a gente pensar: e se assume um governo fundamentalista e que leva a ferro e fogo os preceitos bíblicos que foram escritos há milhares de anos atrás? Então, como seria aplicar isso ao pé da letra hoje, numa sociedade atual? Uma outra novidade desse livro é que ele traz o ponto de vista de uma mulher. Então, a autora fala assim que ela se baseou em outras distopias famosas à época, como 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, mas a novidade dessa obra aqui é que pela primeira vez a gente tem uma distopia do ponto de vista feminino. Essa sociedade é uma sociedade patriarcal e os homens que assumem o poder são chamados de comandantes. As mulheres são divididas em 4 castas e que inclusive elas usam roupas com cores diferentes de acordo com a casta que elas pertencem. Então existem as mulheres esposas desses comandantes que em geral elas são inférteis e que usam azul, são as mulheres mais ricas, mas não por isso elas não são também oprimidas de alguma forma, elas vivem assim uma grande humilhação, né? Isso é narrado no livro por conta da infertilidade delas. Existem também as aias, que é uma das mulheres que narra o livro aqui, que usam vermelho e uma conotação até mesmo erótica, sexual, porque elas são as escravas sexuais desses comandantes. Existem também as mulheres que usam verde, que são chamadas as martas e que fazem todos os trabalhos domésticos, limpar, cozinhar e etc. E existem as demais mulheres que são casadas com outros homens e são famílias pobres. Então, por isso, elas usam as 3 cores anteriores, numa conotação de que elas fazem todos os serviços, sejam sexuais, sejam serviços domésticos e sejam de ser esposas, então, desses homens. Nessa sociedade patriarcal, as mulheres perdem totalmente os seus direitos, perdem autonomia, perdem independência, perdem até mesmo o seu nome. A nossa Aia, que é a narradora do livro, ela é chamada inclusive de O Fred, né? Então Fred é o nome do comandante da casa para onde ela é mandada, e esse O tem a conotação de né? Então como se fosse do Fred. As mulheres não têm o direito sequer de escrever. Então tem uma passagem do livro que a nossa Aia descobre no quarto dela alguns escritos na madeira, e aí ela realiza que existiu talvez uma aia antes dela naquela mesma condição. A nossa narradora, ela tinha uma vida normal, muito parecida talvez com o que a gente leva hoje em dia. Ela tinha um emprego, ela era casada, tinha uma filha, e aí a primeira coisa que acontece é que ela é demitida. Depois, na sequência, ela vai acessar a conta bancária e ela fica impedida de acessar o seu dinheiro. A conta bancária dela é bloqueada.
E aí, na sequência, ela é raptada, ela é levada para um outro lugar e ela sofre ali uma lavagem cerebral até se transformar numa aia. Uma vez que ela se transforma em aia, ela é levada então para a casa de um dos comandantes com essa responsabilidade de realizar as tarefas sexuais da casa, de modo que ele possa ter descendentes, possa gerar filhos. E as mulheres são tão oprimidas, gente, nessa obra, que elas não confiam uma nas outras, né? Nem dentro da própria casta e muito menos de uma casta para outra. Então isso ajuda muito com que a sociedade se mantenha do jeito que está, porque elas não conseguem se unir para se rebelar contra esse modelo que está existindo. Ela não tem quase nenhuma informação, então a gente vai entendendo o que está acontecendo junto com ela, né? Percebendo esses fatos. Então ele é um livro que tem muitas pontas abertas, porque é o ponto de vista de uma única mulher, de uma só narradora, e uma narradora com poucas informações. Então, talvez essa seja a grande beleza. A gente fica ali o tempo todo muito atentos para entender o que está acontecendo, para pegar alguma informação de alguma conversa que ela escuta, uma cena que ela vê. A situação da narradora, gente, é inacreditável, é completamente assustadora. Ela se vê completamente sem saída, sem nenhuma possibilidade de mudar a situação que ela está vivendo. No final do livro, a gente tem então um professor universitário fazendo uma palestra sobre as gravações que ele achou da narradora do texto e trazendo os fatos como ela narra, mas ele traz num tom de desconfiança daquela narrativa, até numa sugestão de que talvez se fosse um homem narrando aqueles acontecimentos, ele talvez acreditasse. Então fica aqui uma pontinha ainda de: será que aconteceu isso mesmo? Será que eu posso dar crédito uma vez que é uma mulher que está contando que isso aconteceu? Será que não foi fantasia da cabeça dela? A autora usa nessa obra uma série de menções bíblicas, inclusive nomes, como eu falei para vocês, por exemplo, as mulheres que faziam os trabalhos domésticos eram as Martas, e ela se baseia muito numa passagem do Gênesis, em que a esposa de Jacó, impossibilitada de ter filhos, ela oferece a sua empregada, a sua serva, para que tenha um filho com ele. Essa mulher concebe, dá um filho a Jacó e é a esposa dele quem vai criar essa criança. Então tem muita alusão a essa parte da Bíblia como que justificando esse trabalho das aias na casa dos comandantes. A Margaret cita que todos os fatos que ela narra no livro são verdadeiros, são históricos, que ela fez uma grande pesquisa, uma coleção de fatos que aconteceram numa série de sociedades em diferentes tempos, mas que são todos eles verídicos, históricos. Então, talvez por isso eles são tão chocantes para quem lê hoje em dia. Ela cita também em uma das suas entrevistas que esse livro ela dedica a uma antepassada sua que foi muito perseguida, acusada de bruxaria, de feitiçaria e que ela conseguiu sobreviver a essa perseguição. Então a Margaret traz até uma mensagem de esperança em relação a esse fato da perseguição e da opressão das mulheres. Esse é um livro muito citado quando a gente toca em assuntos como feminismo, a opressão da mulher, fundamentalismo religioso, mas de jeito nenhum ele é um livro gostoso, leve, romântico de se ler. Muito pelo contrário, ele é um livro árduo, difícil, que deixa a gente assim com aquela sensação horrível de não conseguir fazer nada por aquelas mulheres que estão vivendo naquela sociedade, aquela tamanha humilhação, a tamanha violência que elas vivem. Se você gosta de bons livros, ative as notificações, inscreva-se no canal, assim você sempre vai saber quando eu colocar um vídeo novo aqui. Até o próximo livro!